Graça e paz esteja com todos. A nossa reflexão deste dia encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5. Quero ler o texto sagrado para a nossa reflexão. Nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançado em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se-lhe o coração e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, pois, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Nesta reflexão nós queremos pensar com os irmãos sobre boas novas, um tempo de boas novas. Vivemos dias de reclusões em nossas casas, dias de isolamento social, não só no Brasil, mas em muitos países deste mundo, por causa de uma pandemia, de um vírus que tem feito muitos estragos em diversas sociedades do mundo. E a gente já não aguenta mais, ouvir sobre isso, na verdade. Mas estamos ávidos por uma boa notícia: a descoberta de uma vacina, de um remédio que seja de fato eficaz e que possa nos liberar de uma vez por todas de sairmos do nosso isolamento e voltarmos às nossas atividades diárias. Esta é uma boa notícia que nós estamos aguardando. Mas a nossa história é feita de alegrias, de tristezas, de conquistas, de frustrações, de vitórias e derrotas. Assim é a nossa história. Se pudéssemos, talvez apagaríamos da memória algumas decepções, alguns momentos de dores, e se pudéssemos, perduraríamos momentos de prazer, de alegria, de vitórias. Mas tudo isso, todas essas coisas fazem parte da nossa história e parte do nosso amadurecimento. Ainda não estamos na glória. Somos uma igreja que ainda faz parte da história. Somos uma igreja militante. E esse é o momento que Deus nos tem dado para vivermos a sua presença e para vivermos para a sua glória. Esperamos sim por uma boa notícia e por novos tempos. Lucas, ao registrar o texto que acabamos de ler, o seu livro, ele inicia o seu livro dando testemunho da história de Jesus. Esse é o seu propósito, dar testemunho da história do Senhor Jesus. Jesus é um ser histórico, um personagem histórico. E a nossa fé pode estar firme e fundamentada num personagem vivo e real. Ele tem o propósito de apresentá-lo como o Salvador de todos os homens. E para o que ele empreendeu uma acurada investigação, como ele diz no próprio Evangelho, uma profunda pesquisa sobre os fatos ocorridos na Judéia a respeito de Jesus, o Filho do Homem, o Filho de Deus. E ele mostra no seu livro, na sua narrativa, conceituando Jesus na história secular, na história de Israel. Ele apresenta um personagem chamado Herodes, que viveu nos anos 54 a.C. até os anos 4 depois de Cristo. Personagem também que é citado por Mateus e por outros historiadores da história secular. Lucas tem o propósito de confirmar a Teófilo sua fé em Jesus Cristo, o Filho do Homem,
como um ser histórico, um personagem histórico. E tem sua marca histórica que pode ser confirmada por aqueles que conhecem a história. Jesus entrou em nossa história. E ele contextualiza o tempo de Jesus no tempo de Zacarias, que é um outro personagem histórico conhecido de Israel, que pode ser identificado na própria genealogia israelita. Por isso ele dá no seu escrito a sua genealogia. Um sacerdote que por muitos anos vivera a sua vida com sua esposa Isabel como um bom casal de judeus, casal piedoso, justos, irrepreensíveis em todos os mandamentos do Senhor, em todos os preceitos do Senhor. Um casal de uma fé exemplar em todo Israel. Ambos israelitas, ambos levitas, descendentes de Arão. E é digno de atenção que esse casal santo oferece aos crentes do tempo de hoje, a mim e a você que está me ouvindo, para que juntos possam servirmos a Deus com toda fidelidade e santidade. Assim, o texto de Lucas nos proporciona alguns ensinos importantes, preciosos, que podem ser úteis a você e a mim, nesse tempo de agora que nós vivemos. Como foram para a igreja de outrora e para a igreja cristã de todos os tempos, como foi para Teófilo, no tempo de outrora, também no tempo de agora, há boas novas para as nossas vidas e para o mundo. Nós podemos tirar de proveito desse texto que, para Lucas, e ao citar Zacarias, dizendo que Jesus foi um tempo de boas novas, um tempo de oportunidade, de novas oportunidades para Zacarias, que é o nosso personagem. Um servo de uma linhagem histórica do turno de Abias, é um turno que foi nomeado por Davi, com 24 turnos. Você pode achar isso em 2 Crônicas 24:10. Reunidos esses sacerdotes para fazerem a eleição, cabia a um deles, uma vez ao ano, ser contemplado com o sacerdócio de entrar no Santo dos Santos. Zacarias foi escolhido para servir naqueles dias no templo como sacerdote. Adentrar e ministrar o templo era um privilégio que nem todos os sacerdotes experimentavam na sua vida sacerdotal. Poderiam passar a vida sem ter a oportunidade de ministrar dentro do templo e especialmente no Santo dos Santos. Um servo escolhido para ministrar no templo de Deus, a favor do povo de Deus. E enquanto ele ministrava no templo, o povo aguardava a sua ministração sob oração 3 vezes ao dia. Então, esse é um tempo de serviço cultual ao nosso Deus. É tempo de novas oportunidades, de nova reconsagração. Enquanto o povo hoje está recluso em suas casas, fora do templo, é tempo de orar. E é tempo de trabalhar. Ainda que recluso em casas, é tempo de trabalhar. Nada pode impedir o trabalho de um servo do Senhor. Este é um tempo de boas novas, e essas boas novas vieram a Zacarias como o tempo da providência de Deus. Se olhamos para esse texto sagrado e vemos que o anjo Gabriel aparece a ele no templo com uma boa nova, e ele diz: tua oração foi ouvida por Deus. Fim do tempo do opróbrio, tempo da vergonha social que ele passava. Agora era tempo da misericórdia, de ser contemplado por Deus e da ação de Deus mudar sua história. Eles não tinham filhos, e na cultura judaica não ter filhos era uma amarga experiência para um casal, e até mesmo um descrédito social, um espinho na carne, caracterizando um casal talvez não abençoado por Deus. Essa era a marca que um casal sem filhos podia trazer na sociedade judaica. Esse era um fato de consumação, talvez até de um divórcio.
na cultura judaica. Mas Zacarias não abriu mão do direito de ter descendência, ou melhor, ele abriu mão do direito de ter descendência por amor e fidelidade à sua aliança com sua esposa. Isso não lhe impediu de continuar vivendo com a sua esposa, de amando a sua esposa, sendo fiel à sua esposa. Essa carência fez com que este casal sofresse algumas aflições e, sob muitas orações juntos, com certeza tiveram tempo de oração, súplica a Deus, pedindo que eles dessem um filho. E também um tempo em que eles se doaram mais um ao outro e se doaram completamente à obra do Senhor. Uma coisa importante que nós podemos observar nisso: quando o anjo disse para Zacarias, suas orações foram ouvidas, são orações de anos, de dezenas de anos. Esse já é um homem idoso. Isso nos ensina que as nossas orações são ouvidas, elas não são inúteis. Oraram uma vida toda por um filho, passaram-lhe o vigor da vida já na velhice, porém as promessas de Deus chegaram no tempo de Deus, e aparentemente o texto nos diz que suas orações talvez não ecoassem mais. Já idoso, ele não via mais possibilidade de ter filhos, talvez tenha cessado de orar, mas os propósitos de Deus estavam um filho para aquele casal. As suas orações não foram em vão. Já se passara talvez a esperança de ser pai e de ser mãe devido à idade, mas aprendemos com isso algo importante: a demora em sermos respondidos não significa necessariamente que as nossas orações foram rejeitadas. Não devemos parar de orar por algo que tenhamos plena certeza de que Deus poderá ouvir. Outra coisa que eu observo importante nesse texto, que Deus é maravilhosamente surpreendente. Na velhice deste servo de Deus, ele contempla-o com uma família completa. Pela providência de Deus, um milagre de Deus, um filho. Sua esposa idosa geraria um filho e daria a ele o nome de João, que quer dizer Jeová é gracioso. Um comentarista da Bíblia, John Charles Riley, diz: nenhum filho causa tanta alegria verdadeira quanto aquele que possui a graça de Deus. E podemos parafrasear: aquele filho que nos vem pela graça de Deus, vem para dar gozo aos seus pais, alegria para muita gente, para a casa do Senhor. E diz o texto: em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Boas novas de um filho que chegaria na velhice, boas novas de que esse filho seria consagrado a Deus, cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua esposa. Um filho que seria ministro de Deus entre o povo de Deus, um filho que seria arauto do rei, conforme prediziam os profetas da antiguidade, Isaías, Malaquias e outros. Um filho que haveria de converter o coração dos pais, dos filhos, e faria a reconciliação do Senhor com o seu povo. É um tempo de boa nova, uma boa nova de grande alegria. Deus nos surpreende. Terceira coisa desse texto: o tempo providencial do Senhor para tratar a nossa maturidade. Isto é uma boa nova. Deus sempre tem o seu tempo providencial de tratar nossa maturidade de fé. Zacarias levanta uma obstrução à sua antiga fé. Como será isso? Ele não trouxe à memória os feitos de Deus na história do velho Abraão e da velha Sara estéril, quando Deus lhe deu Isaque. Não se lembrou de Zorai, sua mulher, que também era estéril, dando-lhe como filho Sansão. Não se lembrou de Elcana e de Ana, também estéril, quando Deus lhe deu Samuel, Deus dos impossíveis. Não deu crédito às palavras do anjo. Como saberei isso? Diz ele:
porque sou homem velho e minha mulher avançada em dias. Então na mente deste homem era impossível. A providência divina sempre intervirá em nossa incredulidade. Deus sempre agirá pelo seu Espírito na pequenez da fé de seus servos, para termos e proporcionar grandes experiências com o nosso Deus, experiências de fé. Deus intervém pelo seu propósito. Quando Deus tem propósito, Ele sempre haverá de intervir na nossa história. E sempre intervém para nos aperfeiçoar a nossa fé. A incredulidade faz com que Zacarias ficasse mudo por um tempo, 9 meses. Diz o anjo: ficarás mudo porquanto não acreditaste nas minhas palavras. Mas veio o tempo que Deus lhe abriu os lábios, e quando ele abriu os lábios, ele glorificou a Deus. Deus intervém na nossa incredulidade com sua disciplina para o nosso bem. Zacarias não agiu como agiu Maria. Quando o mesmo anjo disse a Maria, ela disse: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim a tua palavra. Queridos, este é um tempo em que o povo de Deus precisa crer no Deus que responde às orações, no Deus que intervém. Esse é tempo de orarmos a Deus: Senhor, olha para nós. Senhor, olha para o Brasil. Senhor, intervenha na nossa história. Senhor, aumenta-nos a fé. Deus, abençoa esta nação. Deus, por sua graça, não depende de nossa fé para agir, na verdade, para realizar suas promessas, mas Ele se apraz em realizar suas promessas por meio da nossa fé, na nossa história. Ele as realiza apesar da nossa incredulidade. Deus realiza seus propósitos apesar da pequenez da nossa fé. Contudo, o testemunho de Zacarias, esse testemunho vem nos estimular e crer nas promessas de Deus para a sua história, para a sua igreja. Deus é Deus sempre de boas novas. Em dias de trevas, em dias de tribulações, em dias de angústias, em dias de perseguições, Deus sempre tem boas novas e Deus sempre intervém. Assim, com certeza, Deus sempre deu provas de renovar os ânimos e expectativas do seu povo mais e mais, um ano a mais, um tempo a mais, cada dia mais. Estejamos sempre a serviço do Senhor, sabendo que, mesmo que não recebamos o que tantas outras pessoas recebem, não somos menos amados do Senhor por isso. Deus tem um tempo de boas novas para nós. Sejamos sábios e, ao invés de racionalizarmos o desenrolar da nossa história, atuemos a nossa história pela fé e vejamos que grandes coisas Deus fará por nós. Deus fará por meio de nós, apesar da nossa pequenez de fé. Louvado seja Deus. Vamos orar. Senhor, louvado seja teu nome. Bendito seja o Senhor. Abençoa o Brasil. Abençoa a tua igreja. Abençoa o nosso povo, aumentando-nos a fé. Dá ao nosso coração, dá ao povo brasileiro provas das tuas boas novas de providência para esse povo. Em nome de Jesus, seja o Senhor honrado e glorificado. Amém.